pergunta antes de a gente começar. Tem alguém aqui que está pastoreando nesse momento, seja como pastor presidente, como pastor auxiliar? Levanta a mão para eu saber. Tem alguém pastoreando? Temos algumas poucas pessoas. Agora, vou refazer a pergunta. Tem algum pastor nesse lugar? Não fique receoso de levantar a mão, porque uma coisa é você se exibir, dizendo para as pessoas, olha, eu sou pastor, me vejam. Outra coisa é você ter medo de alguém perguntar para você e você assumir o seu chamado. Eu já poderia começar essa matéria dizendo para você que se você não acreditar no seu chamado, ninguém mais vai acreditar. Amém? Então eu sei que tem alguns pastores que estão pastoreando, mas tem também nessa sala alguns pastores que no momento não estão ainda pastoreando. Agora vou fazer uma terceira pergunta. Quem aqui tem um pastor? Está debaixo de um pastor? Glória a Deus. Se a sua mão não está levantada, talvez você não devesse estar na escola de ministros. Mas se você levantou a mão em uma das 3 perguntas, significa que essa matéria é para você. Porque tendo o chamado pastoral, ou estando debaixo de um pastor, vai ser bom para a sua vida espiritual, vai ser bom para o seu ministério entender como esse ofício funciona, seja para o seu crescimento direto, ou seja para você ser uma ferramenta de bênção também para o seu pastor. Mas antes de falar sobre o ofício pastoral em si, eu quero falar um pouco sobre o ambiente onde o pastor atua, que é a igreja local. Eu não sei quanto a você, mas eu sou um apaixonado por esse projeto divino chamado igreja. Eu entendo que Deus, ele projetou um ambiente preparado para transformar você no melhor você que você pode ser, e esse ambiente se chama igreja. Eu entendo que a resposta de Deus para o homem na nova aliança vem através da igreja. Sabe, Deus não enviou Jesus para fundar hospitais. Nada contra a saúde, que a nossa saúde melhore cada vez mais. Mas tem ambientes onde a saúde é maravilhosa e as pessoas tiram as suas vidas. Deus não enviou Jesus para fundar escolas. Não sou contra a educação, muito pelo contrário, mas nós temos países também com índices altíssimos de escolaridade e pessoas absolutamente sem propósito, em depressão. Deus não enviou Jesus para mudar o governo de Roma naqueles dias. Graças a Deus pela política, nós como cristãos, como igreja, devemos sim ter um papel ativo na política, mas a resposta de Deus para a nossa geração não vai vir de presidente, governador, prefeito, vereadores. A resposta de Deus para a nossa geração não vai vir da educação, da economia, dos negócios. A resposta de Deus vai vir através da igreja. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre o que é a igreja, porque quando pensamos em igreja, normalmente nós pensamos na igreja como endereço físico. Foi falado que eu sou o pastor da igreja Verbo da Vida de Petrolina, e alguns podem pensar no prédio, mas igreja é muito mais do que um prédio, igreja é muito mais do que um clube social. Apesar de ninguém usar essa expressão, alguns pensam na igreja como aquele ambiente onde a gente se reúne. A gente faz o nosso networking gospel, ou vulgo comunhão. Igreja não é somente um lugar onde a gente se reúne. Apesar de a palavra eclésia significar ajuntamento, daqueles que são chamados de fora e chamado para fora, igreja é muito mais do que um mero ajuntamento. Igreja é muito mais do que um CNPJ, do que uma instituição jurídica. Apesar de ser importante observarmos alguns aspectos legais da igreja e do ministério. Igreja é muito mais do que um centro de caridade. Nós entendemos que a igreja tem sim um papel social, ela deve ser resposta para os desfavorecidos. Deus, ele sempre atentou nos tempos do Novo Testamento para 3 grupos: órfãos, viúvas e estrangeiros, que eram justamente os grupos desassistidos daqueles dias, e nós hoje como igreja também devemos olhar para os desassistidos. Mas a igreja não é apenas um centro
centro de caridade. A igreja não é apenas um clube social ou um local de reunião. A igreja, na verdade, é um sistema divino da vida cristã cotidiana para os nossos dias. É o plano de Deus para o homem na nova aliança. E para a gente entender igreja, eu quero contar rapidamente uma história. Essa introdução é importante. A gente vai falar um pouco da história do Império Romano. Porque Roma, diferente de outros impérios anteriores a ele, foi um império que, quando conquistava um outro reino, não destruía aquele reino completamente. Por exemplo, quando os egípcios conquistaram os hititas, conquistaram os amonitas, eles destruíram toda a cultura, eles destruíram tudo que aqueles reinos tinham e eles foram assimilados, ou tentou-se assimilá-los. Mas Roma, quando conquistava um império, entendeu algo que foi revolucionário até os dias de hoje. Roma entendia que quando vencesse um reino, a guerra era dividida em duas etapas, e você vai entender onde a gente vai chegar aqui. A primeira era mesmo a guerra física, que se usa o que hoje os teóricos da geopolítica, da arte da guerra, chamam de hard power. Ou seja, espadas, lanças, cavalos, tem a força bruta para subjugar um reino. Mas eles entenderam que se você subjuga um reino e acha que o trabalho acabou, é uma questão de tempo para que aquele reino subjugado começasse a se rebelar. E você teria que constantemente ficar abafando rebeliões. Então eles entenderam que a guerra tinha uma segunda etapa, que usava o soft power, ou o poder suave, ou, em outras palavras, o poder cultural. O que é que isso quer dizer? Quando Roma vencia um reino, eles não destruíam tudo. Eles enviavam para esse reino vencido, presta muita atenção, um grupo de pessoas que eram influenciadores dos valores romanos. Eles mandavam um grupo de engenheiros romanos, arquitetos romanos, médicos romanos, juristas romanos, filósofos romanos, para que eles pudessem ir para aquele reino vencido pela força e ocupar aquele reino culturalmente, para que as pessoas daquele lugar aprendessem a medicina de Roma, aprendessem a lei civil de Roma, aprendessem a arquitetura e a engenharia romana com os aquedutos, com os coliseus, aprendessem a filosofia romana, e depois de um mergulho cultural em Roma, as pessoas iriam lutar para se transformar em cidadãos romanos. E uma vez que você agora é um cidadão romano, você não quer mais se rebelar para destruir aquilo pelo qual você faz parte. Os Estados Unidos ainda entendem isso hoje. E eles sabem que para dominar um país, muitas vezes eles não precisam mandar mísseis, caças e tanques. Eles podem mandar o cinema. E então você assiste filmes americanos, e nos filmes americanos você sempre vai ver o soldado americano como o melhor soldado do mundo. No final do filme está lá o soldado andando e o mundo atrás explodindo. E é tudo perfeito nos Estados Unidos, e os adolescentes dizem: meu sonho é ter um green card, é morar nos Estados Unidos, meu sonho é ter os produtos americanos, é ser um cidadão americano. Então, consequentemente, você não vai atacar aquilo que você ama. Você não vai atacar aquilo que você quer fazer parte. Agora, por que eu estou contando essa história na matéria ofício pastoral? É porque esse ajuntamento de um time de elite de romanos queria influenciar um reino que já foi vencido pela força bruta, em muitos contextos se chamava eclésia. Agora pensa comigo, a palavra eclésia não é uma palavra hebraica, é uma palavra grega. A palavra eclésia não existe no Antigo Testamento. E a palavra eclésia foi usada pela primeira vez por Jesus em Mateus no capítulo 16. Você pode ler essa passagem depois em casa, onde Jesus vai para uma cidade. Quem aqui é bom de Bíblia e sabe dizer que cidade era essa? Cesareia de Filipe. Agora pensa comigo, se você fosse Jesus e você fosse falar a primeira vez a palavra igreja para os seus discípulos. Até então você ensinava por parábolas, mas agora você vai revelar
o mistério que estava oculto desde as gerações anteriores, o plano de Deus para o homem na nova aliança, que cidade você escolheria para fazer esse anúncio? Talvez alguns escolheriam Jerusalém, ou Belém, ou alguma cidade de Nazaré. Mas Jesus vai para Cesareia. Cesareia era a cidade de César. E César era o imperador romano. E Cesareia era uma cidade pagã. Eu estive em Cesareia há mais ou menos 6 meses atrás. E lá nós temos as estátuas de todos os deuses de reinos que eram conquistados. Lá havia o panteão romano, lá havia estátuas de Baal, lá havia estátuas dos imperadores que eram adorados como deuses ou augustos divinos. Em outras palavras, era um ambiente muito hostil aos judeus. Os judeus, muito provavelmente, estavam incomodados de estar ali com Jesus, porque é um ambiente mundano. Vamos sair logo daqui, vamos para um lugar mais santo. E aí, para você entender todo esse making off que eu estou contando aqui, Jesus começa a olhar para aquele ambiente, ele começa a olhar para aquelas estátuas de imperadores romanos, imperadores esses que montavam as suas eclésias para influenciar os reinos que eles tinham vencido pela guerra. E Jesus diz: ei, eu também estou montando a minha eclésia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E é importante a gente entender então esse contexto, porque a igreja não é um prédio, igreja não é uma instituição, não é um CNPJ, não é um centro de caridade, igreja é uma estratégia de guerra. Jesus foi aquele que amarrou o homem valente, que saqueou os seus bens. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A linguagem que Paulo estava usando ali era uma linguagem militar, porque quando Roma ganhava de algum reino, normalmente o general romano vencedor ia até o trono daquele rei e às vezes despia aquele rei de suas vestes reais, amarrava aquele rei ao seu cavalo, tirava a coroa dele e fazia um desfile com aquele rei na praça principal do reino. Para quê? Para que as pessoas vissem que aquele rei que antes tinha autoridade, não tem mais autoridade, que ele foi despojado de toda a autoridade. Esse era o passeio triunfante do general. Paulo está usando a mesma linguagem para dizer: Jesus foi lá no inferno, tomou as chaves da morte do inferno e humilhou o diabo. O diabo podia dizer: essa vida é minha, essa vida é minha, essa vida é minha. Jesus disse: não, agora essa vida é minha, essa vida é minha, essa vida é minha. Então Jesus está dizendo para os discípulos: eu já fiz a parte difícil, a guerra já está vencida, agora vocês são o meu time de elite, que eu estou enviando para poder influenciar todas as esferas da sociedade com os meus valores e com o meu poder. Você faz parte desse time. E sob a responsabilidade desse sistema, dessa estratégia de guerra, onde a gente vai disseminar a cultura dos céus, Deus colocou pastores. Um pastor, ele deve ser um apaixonado por esse projeto de Deus chamado igreja local. Igreja deve ser um ambiente que alegra os céus e que inspira os homens. A Bíblia fala em Tiago, 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 15, que a igreja é a coluna e sustentação da verdade. Num mundo cheio de relativos, onde cada um tem a sua verdade, ou alguns vivem uma pós-verdade, a igreja está lá firme com verdades absolutas, às vezes inconvenientes para as pessoas, mas continua prevalecendo. E Deus colocou pastores sob essa responsabilidade. Abra comigo em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Nós vamos ver um momento muito interessante. E aqui a gente começa a falar propriamente do chamado do pastor. Dado essa introdução do que é a igreja, eu quero dizer para vocês que aqui nós temos um momento muito curioso. Eu não sei se você gostaria de participar de uma conferência de ministros, onde o preletor fosse o apóstolo Paulo,
Quem é que participaria de um evento como esse? Infelizmente, os cultos não estão disponíveis no YouTube para você. Infelizmente, nós não temos mais o esboço, o livro, resumindo tudo o que ele fez. Mas aqui a gente tem um pouquinho do que ele pregou nessa conferência. Porque Paulo foi para uma região, e nessa região chamada Mileto, ele chamou os presbíteros daquele lugar para trazer algumas palavras. E a Bíblia diz, no versículo 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E então, mais um pouco na frente, no versículo 27, Paulo diz, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E então diz no versículo 28, presta muita atenção nisso, cuidem de vós mesmos, ou de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A gente poderia passar a matéria inteira, somente falando sobre esse versículo aqui. Mas eu quero mostrar para você algumas verdades importantes. Primeiro, eu quero que você perceba aqui que foi o Espírito Santo quem constituiu. O chamado pastoral é um chamado concedido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, e eu lembro desse versículo de cor, como eu sei que a maioria de vocês também, em Efésios no capítulo 4 e versículo 11, quem é que sabe o que diz? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo deu. O que é que quer dizer a expressão ele mesmo? No dicionário do pastor Edilson de Lira, ele mesmo significa ele sem perguntar a sua opinião. Ele mesmo, na sua autossuficiência. Ele mesmo na sua soberania, na sua onipotência. E por que eu estou falando isso? Porque precisa se ficar muito claro que o chamado pastoral é um chamado divino. Você não é pastor porque você é uma pessoa bem relacionada, extrovertida, que conversa com todo mundo e gosta de cuidar de gente, e aí você vai aproveitar para ser pastor. Pastor não tem a ver com alguns traços de personalidade. Você não é pastor porque de repente você ficou muito colado com um pastor, e aí já que você é amigo do pastor, você vai entrar também nessa vibe de pastorear. Você não é pastor porque você tentou dar certo numa profissão e não conseguiu, tentou fazer um concurso, não passou, e aí já que não deu certo para muita coisa, vai ser um pastor de uma igreja mesmo. Na verdade, um pastor deve ser alguém que até poderia fazer muitas outras coisas, mas ele é atraído por o que um homem de Deus chama de algemas invisíveis. Não é um hobby, não é um passatempo, mas é algo que ele tem que fazer. É uma imposição moral sobre ele. O apóstolo Paulo diz, me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. O chamado pastoral é um chamado concedido pelo Senhor. E é importante a gente falar isso, porque nós vivemos dias onde as pessoas querem trazer um estereótipo do que é ser um pastor. Eu quero ler um texto aqui para vocês. Esse texto eu fiz há um tempo atrás para poder fazer uma leitura na Câmara de Vereadores da nossa cidade, quando nós estávamos fazendo uma homenagem ao Dia do Pastor. Esse texto se chama O Pastor Ideal. E obviamente você vai perceber que é uma sátira para mostrar um pouco das expectativas que as pessoas têm sobre o que é um pastor, mas não é o que a Bíblia diz que um pastor é. Porque você já deve ter ouvido a expressão cara de pastor. Algumas pessoas já chegaram para mim, olha, você não tem cara de pastor. E até hoje eu não descobri qual é a cara de um pastor. Se você souber, por favor, no intervalo me procura, faz uma caricatura,
Mas eu vou ler esse texto e eu quero que você preste muita atenção. O texto diz o seguinte: o pastor ideal, após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. É um líder que consegue agradar a todos. Ele consegue pregar 1 hora dentro de 30 minutos, agradando quem gosta de uma pregação rápida e quem gosta de um ensino profundo. Ele é divertido e muito sério. Ele condena o pecado, mas sem apontar o dedo para confrontar ninguém. Trabalha diariamente, das 8 às 22 horas. E faz de tudo, da faxina da igreja à preparação dos sermões. Mantém a igreja na excelência, mas sem exigir compromisso das pessoas. Não trabalha fora e não incomoda a igreja com as suas necessidades financeiras, mas está sempre bem vestido e de carro novo. Está disponível para suas ovelhas 24 horas por dia e é um marido sempre presente. Sua igreja está sempre pronta a dar, ajudar os pobres e fazer missões, mas nunca incomoda o povo pedindo ofertas. Tem a energia de um jovem de 30 anos e a experiência de um senhor de 50 anos. Ama trabalhar com os jovens e dedica-se integralmente a cuidar dos idosos. Sorri o tempo inteiro, apesar de se manter sempre sério, porque é seriamente dedicado a manter o seu senso de humor. Visita diariamente 10 pessoas e passa o resto do tempo livre evangelizando. Mas sempre que precisamos dele, podemos encontrá-lo em seu gabinete. Seus olhos são azuis ou castanhos conforme a necessidade. Está sempre em forma e come tudo o que as pessoas o oferecem. Ele é um homem que vive reservado para a oração, mas sempre está lendo um livro. E é carismático e faz amizades novas todo dia. Confia rapidamente nas pessoas, mas entende que elas precisam de um tempo para confiar nele. Preparou-se tanto para assumir esse nível de pastoreio, que quando ficou pronto, não tinha mais idade para pastorear. O que é que isso mostra? É que as pessoas vão ter expectativas diferentes sobre o que é ser um pastor. As pessoas vão esperar que você seja um pouco mais engraçado, que você seja um pouco mais formal, que você seja um pouco mais velho, que você seja um pouco mais jovem, que você seja um pouco mais extrovertido, que você seja um pouco mais sério. Mas a verdade é que o pastoreio não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade, não tem a ver com a idade, tem a ver com um chamado de Deus. E a gente vai falar um pouco nessa primeira aula sobre como responder a esse chamado de Deus. Nós vamos aprender também um pouco que a principal coisa que um pastor precisa visitar durante o começo do seu pastoreio não é o seu escritório, não é as casas dos irmãos que ele vai estar visitando, mas o futuro da igreja. Eu quero trazer um pouquinho, e você vai perceber isso ao longo da matéria, algumas experiências que a gente tem vivenciado em Petrolina. E eu já vou abrir um parêntese aqui bem importante, a gente vai estar conversando sobre igreja, a gente está começando com essa parte doutrinária, mas vai ficar mais prático. E aí eu quero te dar 2 conselhos. O primeiro é que você faça perguntas. Então você recebeu provavelmente um papel, você pode fazer as suas perguntas, nos entregar no intervalo, e a gente vai separar, se preciso, um tempo nessa aula e um tempo na aula de amanhã para responder perguntas. O segundo conselho que eu quero te dar é que, ainda que você não se veja como pastor, não desconsidere as instruções que você vai receber aqui, porque elas podem salvar a tua vida num futuro. Talvez alguns aqui ainda não se vejam como pastor, mas no futuro possam estar pastoreando. Então guarda bem as instruções que você vai receber. Então, quando a gente fala sobre a igreja, isso aqui é algo que a gente vai falar com mais detalhes na próxima aula.
E é um gráfico que mostra um pouco na nossa igreja em Petrolina o crescimento dos membros, o número de membros da igreja ao longo dos anos. Então, quando a gente começou a pastorear no ano de 2011, a gente ainda não tinha um cadastro de membros e a gente começou a fazer esse cadastro. E em dezembro de 2013, finalmente registramos os membros da igreja. Nós tínhamos 137 membros na nossa igreja. Em dezembro de 2014, nós tínhamos praticamente dobrado para 266 membros na igreja. No final de 2015, nós tínhamos quase dobrado para 433 membros. E então eu não preciso ler para você, acredito que você está vendo daí os números, e nós terminamos o ano de 2023 com 4.043 membros. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Eu já sei que quando a gente fala sobre números, tem alguns pastores que são avessos a números. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ama números. E eu também amo números. E você pode dizer, pastor, mas Deus não está interessado em números. Deus está interessado em vidas. Mas você acha que esses 4.043 são 4.043 o quê? Vidas. Deixa eu te dizer, Deus ama tanto números, que tem um livro na Bíblia com esse nome. Amém? E você vai ver ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes contagens. Você vê, por exemplo, no capítulo 2 do livro de Atos, que eles dizem que os que receberam a mensagem foram batizados, e houve naquele dia um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Está lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Vamos ler, só para você acompanhar comigo aqui. Atos, capítulo 2, a gente ainda vai voltar para Atos 20. Mas Atos, capítulo 2 e versículo 41. A Bíblia diz, os que aceitaram a mensagem. O que é aceitar a mensagem? Quem aqui sabe? Diga comigo, nascer de novo. Os que receberam Jesus, os que aceitaram a mensagem. Quantos aqui já aceitaram a mensagem? Glória a Deus. Mas veja, a Bíblia não diz que eles aceitaram a pregação de Pedro. E aí Pedro disse, que legal, tudo bem. Agora que vocês receberam Jesus, vão para suas casas, vão viver a vida de vocês. E daqui a alguns anos a gente se encontra de novo no céu. Não. O novo nascimento não é o final. É só o começo de uma nova vida. E vão ter muitos outros passos. A Bíblia diz que os que aceitaram a mensagem deram um segundo passo. Qual foi esse passo? Foram batizados. Quem aqui já foi batizado nas águas? Glória a Deus. Mas depois que você foi batizado também não acabou. A Bíblia diz que naquele dia houve um acréscimo. Agora eu pergunto, houve um acréscimo a quê? Você pode dizer, um acréscimo ao reino de Deus. Mas se fosse um acréscimo ao reino de Deus, apenas quem ia contar seriam os anjos e não Lucas para escrever Atos. Alguém estava contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 2001, 2003, 2004... 2.999, peraí, perdi a conta. Não, cerca de 3.000 pessoas. Agora, por que eles contaram? Por que a gente conta pessoas? A gente conta pessoas porque as pessoas contam. Porque as pessoas são importantes. Cada número desse representa uma vida sendo alcançada, representa uma vida sendo transformada pelo poder da palavra. E deixa eu trazer uma chave importante para você, pastor. Amanhã nós vamos falar mais sobre administrar o crescimento da igreja. Mas eu já quero adiantar para você que aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue avaliar. E aquilo que você não consegue avaliar, você não consegue aperfeiçoar. Então, como eu posso avaliar se eu realmente estou crescendo? Se eu não tenho números para comparar? Como eu posso melhorar coisas se eu não tenho como mensurar o resultado daquilo que eu estou tendo? A Bíblia vai estar cheia de números ao longo do livro de Atos. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, mas eu quero trazer um outro ponto muito importante.
que a gente vai falar mais na aula de amanhã. À medida que a igreja cresce, apesar de a igreja crescer de forma linear, em número de pessoas, cresce na sua complexidade de forma exponencial. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? Olha, uma igreja de 400 pessoas não é tão complexa quanto 2 igrejas de 200 pessoas reunidas em um mesmo lugar. À medida que a igreja cresce, a complexidade do ministério cresce. Você vai percebendo novas demandas, você vai precisar de novas habilidades, você vai precisar recrutar novas pessoas. A gente foi percebendo ao longo desse tempo aqui. Hoje nós temos cerca de 4.700 membros na nossa igreja. Nós coordenamos cerca de 63 obras, entre pontos de pregação, congregações e novas obras dentro e fora do Brasil. Nós temos dentro da nossa igreja um restaurante, nós temos dentro da nossa igreja uma livraria, nós temos ligado à nossa igreja uma ONG. Devido à dispersão geográfica das igrejas, nós hoje temos uma necessidade de uma aeronave. E nós temos uma empresa de aviação que é o Maximize Aviação. Agora, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque à medida que a igreja vai crescendo, você vai precisar ter habilidades específicas para administrar o crescimento da igreja. Amém? Agora, deixa eu trazer algo importante para você. Quando a igreja cresce, cresce o trabalho, mas também cresce a graça. Amém? Também cresce a capacitação sobrenatural para você responder a esse trabalho de Deus para a sua vida. Então, vamos voltar lá agora para Atos no capítulo 20 e versículo 28. Deixa eu tirar alguns princípios importantes aqui para você. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Deixa eu falar mais uma vez sobre essa questão do chamado pastoral. É o Espírito Santo quem chama. Eu quero falar sobre o meu exemplo, e como eu disse, eu vou trazer alguns exemplos da nossa igreja, não por serem os melhores exemplos, ou não por serem os únicos exemplos, mas é porque sou eu quem estou ensinando, então eu tenho que dar os meus exemplos, amém? Mas eu lembro que mais ou menos no ano de 2011, eu ainda estava exercendo a medicina, eu estava num congresso médico e também ministrando à noite em uma igreja em São Paulo, quando de repente eu recebo uma ligação do apóstolo Guto. Eu posso chamar essa ligação de um convite a queima-roupa. E a ligação foi mais ou menos assim. Eu não era pastor da igreja, mas Guto disse, oi Dinho. E quem me conhece há mais tempo sabe que ele e algumas pessoas me chamam assim. Até algumas pessoas dizem, se alguém te conhece há mais de 12 anos, se chama de Dinho. Se alguém te conhece dos últimos 12 anos para cá, te chama de Edilson. E ele disse, Dinho, como é que você está? Tudo bem? Eu disse, tudo bem, Guto. E ele disse, cara, eu estou te ligando porque eu queria saber se você poderia pastorear a igreja de Petrolina. Como assim? Direto assim, não tem nenhuma introdução. E ele faz esse convite, eu lembro que eu pausei durante 2 a 3 segundos. Mas foram os 2 a 3 segundos mais longos de toda a minha vida. Porque eu pensei no meu passado, fiz todo um flashback da minha vida. Fiz todo um flash forward, fiquei pensando para onde a minha vida poderia ir, quais seriam os desdobramentos do que eu ia dizer em seguida. E então, depois desses 2 a 3 segundos, eu perguntei, Guto, seria a partir de quando? E ele disse, cara, seria a partir de agora. O pastor, ele conversou comigo, explicou que percebe que o tempo dele no pastoreio passou, ele está vindo conversar comigo e eu queria dizer para ele que eu já tenho uma pessoa no coração e que seria você. Sabe, eu não estava pensando naquele momento sobre pastorear a igreja em Petrolina, mas eu tinha uma noção que parte do meu chamado envolvia o pastoreio. Eu tinha essa consciência. Guarda o que eu vou dizer para você. 2 instruções importantes sobre o chamado pastoral. Instrução número 1. Nunca ignore a percepção de alguém mais maduro do que você sobre o seu chamado. Porque às vezes essa pessoa vai estar vendo em você coisas que nem você está vendo. Eu não estava me vendo ainda pastoreando naquele momento, mas Guto já estava vendo.
E é por isso que é importante sermos mentoreados, é por isso que é importante sermos discipulados, sermos treinados por alguém de perto. Agora deixa eu trazer uma outra instrução, que aparentemente é contraditória, é igualmente importante. Por mais que eu ame e honre a vida do apóstolo Guto, se eu não tivesse convicção de Deus, de que o Senhor me chamou para pastorear a igreja, eu não teria aceitado aquele convite. Porque você precisa entender que o que vai sustentar o seu chamado na hora das adversidades, na hora das pressões, na hora dos desafios, não é o convite de uma pessoa, por mais ungida que essa pessoa seja, é a convicção de que Deus chamou você. E eu quero falar sobre como nasce o chamado pastoral. Então eu quero que você preste atenção nesse slide aqui. Na verdade, a gente fala sobre o nascimento da liderança pastoral, mas você pode usar isso para o nascimento de qualquer liderança, de qualquer chamado. Imagine que a gente está aqui misturando 3 ingredientes. O primeiro desses ingredientes se chama propósito. Diga comigo, propósito. Propósito você pode chamar de missão, você pode chamar de desígnio, os espíritas vão chamar de karma. A verdade é que você nasceu para fazer algo que só você pode fazer. Propósito é o porquê de você estar aqui nessa terra. E deixa eu dizer algo que pode ser revelação para alguns. Deus não deu um propósito a você. Deus deu você a um propósito. Deixa eu dizer de novo para você pensar. Não aconteceu assim. Um dia, seu papai conheceu a sua mamãe. E aí você nasceu. E aí Deus olha para a terra e diz, mais um. E agora, o que é que a gente faz? Deixa eu perguntar ao Espírito Santo, o que é que a gente faz com mais esse? Sei não. Vamos perguntar a Jesus, e aí? Vamos dar um casamento para ele, vamos dar uns filhos para ele criar, uma casa para ele construir, um trabalho para ele se ocupar, e quando ele subir para cá a gente resolve. Não foi assim. Antes de você existir aqui na terra, você já existia no coração de Deus. Você não foi um acidente, você não foi um erro de cálculo dos seus pais. Você não é só mais um rostinho no meio da multidão, só mais uma poeirinha no cosmos, só mais um comedor de feijão e farinha. Você foi desenhado por Deus. Antes de você existir, preste atenção, a sua história foi assim. Deus pensou, eu preciso fazer algo na terra. E eu preciso criar uma pessoa que se encaixe perfeitamente nesse plano. Aleluia. Desenhar sob encomenda. E então ele cria você e entrega você a esse propósito. Você não nasceu na época errada. Você não nasceu no lugar errado. Você não nasceu na família errada. Deus sabia de cada uma dessas coisas e colocou você. A Bíblia diz, só para você não dizer que eu não estou me baseando nela, em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, de sorte que somos feitura dele, criação dele. A palavra grega é poema. Lembra alguma palavra para você? Somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de você estar fazendo, Ele já preparou para você. Aleluia! A Bíblia diz em Atos, no capítulo 13 e versículo 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, na sua geração adormeceu. E o seu corpo viu corrupção. Olha que interessante. Tendo Davi servido ao propósito de quem? Propósito não é uma boa ideia que você tem. Propósito não é algo que você cria, que você inventa. Propósito é algo que você tem que descobrir. E você só descobre conectado com o seu fabricante. Amém? Propósito está ligado a uma geração. Veja, ele descobriu o propósito de Deus na sua geração. E cumpriu esse propósito. Sabe, a maior tragédia na vida de um homem é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para ser. Essa ideia de que se você tiver fé, se você for esforçado, você pode ser qualquer coisa, não está na Bíblia. Está nas palestras e coaching. Nada contra palestras e coaching. Mas o que a Bíblia ensina não é que você pode ser qualquer coisa. Eu não quero polemizar aqui, mas a gente teve uma eleição bem acirrada com 2 pessoas querendo ser presidentes. Só um foi. Não dá para 2 serem presidentes ao mesmo tempo.
Tem muita coisa que você não deveria querer ser. A Bíblia não ensina que você pode ser qualquer coisa. Pode ser até que você consiga ser certas coisas. Mas a Bíblia ensina você a descobrir o que Deus quer que você seja. E mergulhar nisso. Porque a gente vive pedindo para Deus abençoar os nossos planos. Mas que tal se ao invés de pedir para Deus abençoar os teus planos, você pedir a Deus para mostrar os planos dele para você? Porque os planos dele já estão abençoados. Você nem vai precisar se preocupar com o suprimento. Senhor, banca esse sonho meu aqui. Não, não, não. É meu sonho. Eu vou bancar. Quer viver os seus sonhos? Se esforce e prepare-se para pagar a conta. Quer viver os sonhos de Deus para você? Ele vai bancar para você. Ele vai trazer as pessoas, Ele vai trazer os recursos, Ele vai trazer as ideias, Ele vai trazer força, Ele vai trazer graça, Ele vai trazer unção para você fazer o que Ele quer que você faça. Então o propósito está na essência de qualquer liderança. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que uma pessoa que descobriu o seu propósito e está mergulhada completamente nesse propósito. Quando você descobre por que você nasceu na terra, você começa a enxergar o que outros não estão enxergando. E esse processo nós chamamos de visão. Guarda o que eu vou dizer agora para você. Visão é a arma mais poderosa de um líder. O lugar mais frequente de um pastor não é o seu escritório, não é o seu púlpito, não é a casa das pessoas que ele está visitando. O lugar mais frequente de um pastor deve ser o futuro da igreja. Um pastor está constantemente visitando o futuro da igreja. Como é que eu visito o futuro da igreja? Eu quero que você entenda isso. Quanto mais eu entendo o meu propósito, mais eu consigo enxergar algo que outros não estão enxergando. E eu começo a olhar para a igreja e não ver como a igreja está, mas ver como ela deveria ficar. E quanto mais eu vejo como ela deveria ficar, mais eu fico apaixonado por aquilo que eu estou vendo. Mais eu fico convicto daquilo que eu estou vendo. E nasce então o terceiro ingrediente de qualquer líder, o terceiro ingrediente de qualquer pastor em uma igreja: convicção. Você começa a ver algo de uma forma tão clara, que você diz, não tem como ser diferente. Tem que ser desse jeito. E eu vou trazer as outras pessoas para verem e pisarem naquilo que eu estou pisando também. A gente pode trazer muitas definições de liderança, e eu quero falar um pouco do pastor mesmo, como líder na igreja local. A gente costuma dizer que liderança é como a beleza. É fácil de reconhecer, mas é difícil de definir. Em outras palavras, se eu chamasse alguém de vocês, ou até mesmo quem está online, para perguntar o que é beleza, quem aqui quer definir o que é beleza? O que é ser belo? O que é ser bela? Se eu chamasse vocês aqui para definir beleza e chamasse 5 pessoas, talvez essas 5 pessoas teriam definições diferentes. E provavelmente todas estariam mais ou menos certas. Agora, se eu chamasse uma pessoa aqui, colocasse aqui à frente, eu não vou fazer isso, e perguntasse para vocês, essa pessoa é bonita? Você ia dizer rápido. Porque beleza é difícil de definir, mas é fácil de reconhecer em alguém. Liderança da mesma forma. É difícil de definir liderança, mas é fácil de reconhecer liderança. Qualquer pessoa reconhece um líder quando ele está liderando. Mas preste atenção nisso. Somente um líder consegue reconhecer outro líder quando ele ainda não está liderando. E atrai aquele líder para perto e desenvolve aquele líder até que ele comece a liderar. Uma das características de um pastor numa igreja local é que ele é alguém que levanta pessoas. Ele é alguém que desenvolve pessoas, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Liderança vem do inglês lead, que quer dizer conduzir. A gente tem muitas definições, mas uma das definições que eu mais gosto é que um líder é alguém que leva pessoas para um lugar que elas não iriam sozinhas.
Se tem alguém que chegou em algum lugar, que fez algo, que conquistou algo, e ele diz, eu só fiz isso por causa daquela pessoa, aquela pessoa está liderando. Agora eu gosto muito de dar esse exemplo, se você já me viu ministrando algumas vezes, talvez você já tenha presenciado. Queria que o irmão pudesse ficar de pé. Como é teu nome? Luciano. Então vem para cá, a gente ensaiou isso. E eu queria que o irmão Luciano me seguisse agora. Você pode me seguir? Então, pode começar. Você está parado, eu estou parado. Não tem como me seguir. Pode me seguir. É para falar ou para andar? Por que o irmão Luciano não está me seguindo? Não dá para seguir alguém que está parado. Você tem que estar em movimento. Então, pastor, como é que alguém vai seguir você se você não está indo para lugar nenhum? Uma liderança está indo para algum lugar. Obrigado, você pode aplaudir. Ele foi um ator maravilhoso agora. Liderança tem a ver com conduzir. Você só conduz pessoas se você estiver indo para algum lugar. Agora, guarda isso que eu vou te dizer. Você nunca pode levar pessoas para um lugar que você não foi primeiro. E é por isso, aqui eu vou trazer uma das definições de liderança. Essa definição você vai encontrar em um livro do Miles Monroe, chamado O Espírito de Liderança. Eu recomendo esse livro para você. E eu quero aproveitar, já que nesse ano você não tem lido muito, para trazer também outras recomendações sobre a matéria do ofício pastoral. Dentre elas, tem um livro chamado O Pastor Pentecostal. O Pastor Pentecostal. É da CPAD, da editora CPAD, se você estiver anotando. Ele é um livro bem mais completo, não é um livro que você vai ler em um mês, vai ser um material de referência, são vários capítulos e vários autores, e ele traz vários aspectos do pastoreio. Existe um outro livro mais curto, que eu recomendo não somente para os pastores, mas para qualquer crente, que é Uma Igreja com Propósitos. Uma Igreja com Propósitos, de um autor chamado Rick Warren. Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos. Então, duas recomendações para você consultar ao longo da matéria. A gente vai trazer mais algumas também. Mas, no livro O Espírito da Liderança, nós temos uma definição de liderança que talvez não seja a definição mais fácil de memorizar, talvez não seja uma definição que você decore agora, mas ela é uma definição pedagógica, ela é uma definição didática, porque ela mostra o processo da formação de uma liderança. Preste atenção, ele diz o seguinte: liderança é a capacidade, e eu destaquei algumas palavras. Veja, se liderança é uma capacidade, quer dizer que eu posso aumentar essa capacidade. Eu posso ampliar essa capacidade. Então, se o pastoreio tem a ver também com uma capacidade dada por Deus, sim, mas que você tem a responsabilidade de nutrir, de aumentar, não me venha com a desculpa de, mas Deus me usa do jeito que eu sou. É verdade que Deus te usa do jeito que você é. É verdade que Deus te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama tanto que não quer que você permaneça desse jeito. Amém? O fato de Deus nos usar no nível em que nós estamos, às vezes fala mais da misericórdia de Deus do que da aprovação de Deus. E às vezes a gente confunde. Deus está me aprovando, Ele está me usando nesse nível. E Deus está dizendo, não, só estou sendo misericordioso. Tem coisas que eu estou fazendo através de você, e tem coisas que eu estou fazendo apesar de você. Amém? Mas nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de liderança. Então, liderança é a capacidade. Agora, a capacidade de influenciar outros. Veja, liderança tem a ver com outras pessoas. Liderança não é só para você. O John Maxwell fala muito sobre liderança e ele diz que se você não está levando pessoas para algum lugar, você não está liderando, você está apenas dando uma volta. Liderança não tem a ver com chegar primeiro, liderança tem a ver com levar pessoas com você. Liderança é a capacidade de influenciar outros. Seu foco deve ser outras pessoas e não você mesmo. Mediante a inspiração, diga comigo, inspiração. Tem várias formas de você influenciar, mas um líder
influencia através da inspiração. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Imagina que o meu irmão, como é teu nome? Imagina que eu chegasse aqui e apontasse uma arma para o irmão Jefferson. E eu dissesse, Jefferson, fica de pé. Você acha que ele ficaria sentado? Pergunta, eu estou influenciando ele a se levantar? Mas eu estou inspirando ele a se levantar? Não. Como é que eu estou fazendo? A minha influência. Eu estou intimidando. Eu estou ameaçando. Agora, talvez possa parecer um exemplo muito bruto, mas essa arma às vezes se chama título. Faça, porque eu tenho a arma, porque eu tenho o título. E ser líder é como ser uma dama. Se você precisa dizer o tempo todo que você é, provavelmente você não é. Se você precisa o tempo todo dizer quem é o líder, dizer quem é que manda, dizer quem é o chefe, provavelmente você não tem autoridade. Porque a autoridade genuína, bíblica, ela não vem da intimidação. Vem da inspiração. Tem muitas formas que você pode influenciar. Você pode influenciar intimidando. Você pode influenciar manipulando. Você pode influenciar comprando. Mas o problema é que quando você influencia pessoas comprando-as, você vai continuar pagando algo para essa pessoa. Até o momento que ela quiser aquilo que é você mesmo e ocupar o seu lugar. Porque aquilo que você usa para atrair as pessoas, você vai precisar usar para manter as pessoas. Jesus não disse a Pedro, vem após mim, eu vou te dar muito peixe. Não tinha a ver com o que Pedro ia ganhar, tinha a ver com quem ele ia se tornar. Vem após mim, eu vou te fazer um pescador de homens. Quando você se associa com um líder, você não somente ganha alguma coisa, você se torna alguém. Agora, o que é que quer dizer inspiração? Se você pensar na palavra latina, ins, para dentro, e espírito vem de espírito. Então olha que interessante, alguém inspirado é alguém que literalmente está cheio do espírito. Amém? Então diga comigo, liderança é a capacidade de influenciar outros. Liderança é influência, liderança não é título. Título é só uma oportunidade de conquistar a liderança. Mas a verdadeira liderança é influência. Influência para outros através da inspiração. Agora, de onde é que vem essa inspiração? Essa inspiração é motivada por um entusiasmo vibrante. Por que o líder está entusiasmado? Por que um líder está apaixonado? Por que um líder é fervoroso por uma causa? Porque ele está vendo algo que outros não estão vendo. Então preste atenção, o pastor ele vê o futuro da igreja, ele se apaixona, ele se entusiasma, ele gera convicção com aquilo, e então ele volta para dizer, ei gente, eu vi algo muito bom, vamos comigo. E ele começa a levar essas pessoas para essa visão. Essa visão ela é produzida por uma convicção que foi despertada por um propósito. Então veja que a gente está falando como nasce a liderança. E esse conceito ele é muito importante. Tudo começa com um propósito. Esse propósito ele vai começar a trazer convicção, que vai despertar uma visão. Você vai se apaixonar por essa visão. E você vai começar a inspirar outras pessoas. E aumentar a sua capacidade de influência. Quem está entendendo isso? Então deixa eu trazer para você aqui a tarefa mais importante de um pastor. A função mais importante de um pastor. A primeira tarefa de um pastor. Eu quero que você anote isso para não esquecer. Se você esquecer tudo que a gente está falando hoje, não se esqueça disso. A primeira tarefa do pastor de uma obra, anote isso. A primeira tarefa do pastor de uma obra é buscar o Deus dessa obra. Seu lugar mais frequente deve ser esse. A primeira tarefa do pastor de uma obra é buscar o Deus dessa obra. Aleluia. A gente vai falar ao longo da matéria, eu sei que tem gente que pode estar pensando, pastor, eu quero ouvir os métodos, eu quero ouvir as dicas, eu quero ouvir coisas práticas aqui sobre o pastoreio.
Mas tem um livro chamado A Igreja Emergente. Mais uma sugestão de leitura para você que está sem ler hoje em dia. E ele diz o seguinte: nunca vincule sua igreja a um estilo, pois logo ele estará desatualizado e fora de moda. A única maneira de ser relevante é ancorando o nosso ministério em verdades imutáveis e propósitos eternos, mas sempre atentos e dispostos a mudar a forma de comunicar essas verdades e propósitos. Olha que interessante. A gente está procurando métodos. Deus não está procurando métodos, Deus está procurando homens. A gente quer o método ungido para o crescimento. A gente quer a receita que dá certo. E Deus está dizendo, não tem uma receita que dá certo. Tem pessoas que dão certo, porque me buscam e recebem métodos ungidos, que tem a ver com a sua vida, com o seu contexto, com o seu local, com o seu tempo, com a sua estação. Eu converso muito com pastores de igrejas que crescem, igrejas que são maiores do que as igrejas que eu pastoreio. E eu pergunto muitas vezes o que eles perceberam que foi a chave, que deu uma guinada, que deu uma grande diferença no crescimento da igreja. E tem um exemplo que eu gosto muito. Uma vez eu conversei com um pastor e perguntei para ele: o que você fez para a igreja crescer tanto? De repente, a igreja cresceu bastante. E ele disse: pastor, eu percebi que a gente tinha muito culto. A gente tinha culto para a terceira idade, a gente tinha culto de adolescentes, a gente tinha culto para os adultos, a gente tinha culto para os empresários, a gente tinha culto para tudo. Só não tinha culto pet. E eu percebi que a gente estava com muito culto, estava dividindo a programação. Então eu decidi que eu ia fazer somente um culto na semana. Concentrar todo mundo, mas seria um culto bom. Seria um culto poderoso. A gente ia estar orando por aquele momento, a gente seria intencional naquele momento. A gente ia dar o nosso melhor naquele momento, ia deixar o povo com expectativa para a próxima semana. E aquele culto começou a crescer, e crescer, e crescer, e a igreja literalmente explodiu. Eu disse: olha que conselho maravilhoso. E aí eu conversei com um outro pastor de uma igreja que estava crescendo, e perguntei a ele: o que você fez? Que você percebeu que foi a diferença? E ele disse: pastor, a gente só tinha um culto na semana. Mas eu percebi que eu não estava nesse culto alcançando os empresários, eu não estava alcançando os idosos, eu não estava alcançando os adolescentes, não dava para pregar uma mesma mensagem para todo mundo. Então eu decidi começar a fazer cultos diferentes para esses grupos diferentes. E esses grupos começaram a crescer e a igreja explodiu. E aí, quem é que está certo? Não existe um método ungido. A gente não vai dar receitas de bolo aqui para você sobre crescimento de igreja, sobre pastoreio, mas existe algo que funciona: buscar o Senhor. Aleluia! Agora, claro, a gente vai trazer algumas coisas práticas, mas preste atenção nisso. Quando eu trouxer um exemplo prático da igreja, principalmente na aula de amanhã, não tenta pegar o exemplo ou o método, mas tenta entender o princípio que está por trás daquele método. Porque o método ele vai mudar de acordo com a geografia. Tem coisa que vai dar certo em Pernambuco, que não vai dar certo na Paraíba. Tem coisa que vai dar certo numa capital, que não vai dar certo no interior. O método vai mudar de acordo com o tamanho da igreja. Tem coisa que dá para fazer numa igreja de 2.000 pessoas, mas não dá para praticar numa igreja de 100 pessoas. Tem coisa que vai mudar de acordo com o estilo do pastor. Tem coisas que simplesmente não vão ser a cara daquele pastor, não vão se encaixar e vai ser algo artificial para aquele pastor. Então os métodos eles mudam de acordo com a geografia, de acordo com o estilo do pastor, de acordo com a fase que a igreja está vivendo, mas os princípios não. Então tenta pegar os princípios que estão por trás. Agora abre a sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 21. Jeremias, capítulo 10, a partir do versículo 21. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler desde o versículo 20. Está assim: a minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas, os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo.
Isso aqui pode parecer a descrição de algumas igrejas. Infelizmente. O versículo 21 diz: os líderes do povo são insensatos. Tem versões que dizem: os pastores se tornaram estúpidos. Tem alguém que está com essa versão? Agora preste atenção. Se a Bíblia está dizendo os pastores se tornaram estúpidos, é porque existe pastor estúpido. E se existe pastor estúpido, eu quero aprender o que eu preciso saber para não ser um deles. Amém? Os pastores se tornaram estúpidos. Por que os pastores se tornaram estúpidos ou insensatos, para a gente ser politicamente correto? Não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Por isso, não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Aqui está a resposta para as duas perguntas mais frequentes de qualquer pastor. Seja na supervisão, seja conversando com colegas do ministério. As duas perguntas que a gente mais escuta conversando com pastores sobre igreja é: pergunta número 1, não necessariamente nessa ordem: como eu faço para ter as pessoas necessárias para cumprir o propósito de Deus para a minha igreja? Eu gostaria de ter um trabalho social mais forte na igreja, de ter uma ONG, de poder fazer alguma coisa em momentos como esse do Rio Grande do Sul. Mas eu não faço porque eu não tenho muita gente para isso. Eu tenho uma visão de Deus, de um ministério infantil forte, ativo, mas eu não tenho gente suficiente para isso. Eu queria ter um ministério de música vibrante, mas eu não tenho gente suficiente para isso. Como eu faço para atrair pessoas para cumprir a visão de Deus para a igreja? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Como eu faço para atrair os recursos para cumprir a visão de Deus para a igreja? Quantos pastores eu não vejo dizendo: eu tenho uma visão de ampliar essa sala aqui, mas eu não faço porque a gente não tem dinheiro agora para fazer. Eu tenho a visão de levantar mais um pastor auxiliar para tempo integral aqui com a gente, mas eu não faço porque a igreja não tem dinheiro para fazer isso. Eu tenho uma visão de fazer missões em tal país e enviar um missionário para lá, de plantar uma igreja lá, mas a gente não faz porque a gente não tem dinheiro para fazer isso. As duas perguntas mais frequentes: como eu faço para atrair pessoas? Como eu faço para atrair recursos para cumprir a visão que Deus me deu? E a resposta para essas duas perguntas está aqui. Veja, porque o povo não consultou o Senhor, não prosperou e o rebanho está disperso. As pessoas estão dispersas e os recursos não foram atraídos. Então tudo começa com buscar ao Senhor. A primeira tarefa do pastor de uma obra é buscar o Deus da obra. Eu lembro que durante um tempo, no começo da igreja, mais ou menos até aqui, eu dividia o tempo de pastoreio com o tempo da medicina. Eu ainda trabalhava como médico e eu ficava sonhando, eu ficava imaginando, vai ter um momento que eu vou entrar em tempo integral. E finalmente, mais ou menos aqui, eu entrei em tempo integral. E aí eu pensei, agora eu tenho tempo para poder me dar às pessoas. Porque eu sou um pastor, eu vou me dar às pessoas. E o Senhor me corrigiu. E o Senhor falou comigo dizendo: ei, eu não separei você em tempo integral para se dar às pessoas. Como assim, Senhor? Mas um pastor faz isso, ele se dá pelas ovelhas. E o Senhor disse: não, eu não separei você para se dar às pessoas. Eu separei você em tempo integral para você se dar a mim e dar de mim às pessoas. Tem uma grande diferença. Porque no primeiro modelo que estava na minha cabeça, eu pensava que eu era o pão do povo. Mas depois eu descobri que eu era só a bandeja. Que o pão é Ele. E por que isso é tão importante? É porque se você pensa que você é o pão, e você se dá às pessoas, você vai aprender no pastoreio que a memória de gratidão das pessoas é muito curta. Passa só alguns meses e elas já esqueceram o que você fez por elas.
Você vai perceber que algumas pessoas vão ofender você, algumas pessoas vão pisar no teu pé. Ei, pastor, eis que te digo, terás decepções. E se você está se dando às pessoas, no momento que elas rejeitarem, elas estão rejeitando você. E eis o motivo de terem muitos pastores com burnout, pastores depressivos, pastores tentando desistir do ministério, porque eles pensam que são o pão. E a rejeição é uma coisa pessoal. Mas quando você se entrega ao Senhor, e você entrega do Senhor às pessoas, quando eles rejeitarem, não tem problema. Você nunca vai ser rejeitado a quem você se entregou. Aleluia. O problema, eu ouvi um homem de Deus falar algo muito interessante. Ele disse que alguns pastores vivem em adultério. E talvez seja uma expressão muito forte para a gente ouvir. Como assim um pastor vive em adultério? E esse pastor disse, é porque os pastores estão apaixonados pela noiva de outra pessoa. Os pastores estão amando a igreja e servindo ao Senhor, quando você deveria amar ao Senhor e servir à igreja. Porque se você ama a noiva e serve ao Senhor porque você ama a igreja, você serve ao Senhor porque você é ministro, porque você está no ministério. Entenda, mais uma vez, esse lado que você está amando pode decepcionar você. E quando você for decepcionado, você vai deixar de servir ao Senhor. Mas se você ama ao Senhor e serve à igreja, esse lado de cá nunca vai deixar de ser correspondido. Ele sempre vai amar você. Isso vai preservar as suas emoções. Isso vai preservar a tua integridade com o Senhor, o teu devocional. Quantos estão entendendo isso? Amém. Agora, mais uma vez, por que é importante nós estarmos em oração? Porque esse é o lugar mais importante. Porque essa é uma das formas de visitarmos o futuro da igreja. Você nunca vai levar as pessoas para um lugar que você não foi primeiro. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quem aqui conhece a história de Moisés? Moisés, gente. Quem aqui conhece a história de Moisés? Glória a Deus. Qual era o chamado de Moisés? Qual era o propósito de Moisés? Quem aqui sabe? Libertar o povo do Egito e levar o povo para onde? Para a terra prometida, para a terra de Canaã. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Antes de chegar em Canaã, Moisés passou por um lugar, por um deserto. Quanto tempo Moisés passou no deserto? E aí ele passa 40 anos no deserto, mas antes de passar esses 40 anos no deserto, ele faz algo que leva ele para o deserto. Quem aqui sabe? Ele assassina um egípcio. O que ele estava tentando fazer ali? Ele estava tentando cumprir o chamado dele, só que do jeito errado. Porque ele foi chamado para quê? Para libertar o povo hebreu da opressão do Egito. Aí ele vê um egípcio oprimindo um hebreu. O chamado está queimando ali. Eu fui chamado para libertar esse povo. Então lá vou eu libertar esse povo. Só que eu vou fazer da minha força, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer no meu tempo. Guarda essa chave que eu vou dar aqui para você. Guarda esse princípio que eu quero te dar agora. Moisés estava bem intencionado. Mas boas intenções, sem boas instruções, vão gerar frustrações na sua vida. Boas intenções, sem boas instruções, vão gerar frustrações na sua vida. Tem muito pastor que a igreja não está avançando, que a igreja não está crescendo. Não é porque esse pastor não está andando em santidade, não é porque esse pastor é do diabo, não é porque ele está fora do chamado dele, não é porque ele está mal intencionado, não é porque ele é um mau caráter. Ele está bem intencionado, mas ele está mal instruído. E boas intenções sem boas instruções vão gerar frustrações. Aquela intenção de Moisés sem a instrução correta custou a Moisés 40 anos. Não foi Deus quem queria esperar 40 anos. Não me venha com essa teoria que não tem nenhum versículo bíblico para embasar. Foi a imprudência de Moisés por não fazer do jeito certo. Estar bem intencionado não é suficiente, você precisa estar bem instruído. É por isso que você está na escola de ministros. Amém?
para receber instruções e não ser frustrado na sua carreira. Agora, por causa disso, Moisés foi passar um tempo no deserto. Quanto tempo ele passou no deserto? E ele passou esse tempo com um homem chamado Jetro, ou Reuel. Jetro ensinou Moisés as coisas do deserto. E aí, quando Moisés volta e liberta o povo, vou pular a história aqui das pragas, do primogênito, tudo o que aconteceu, o mar abrindo, ele conduz o povo no deserto. Quanto tempo ele lidera o povo no deserto? Quanto tempo ele tinha passado sozinho? Enquanto ele está no deserto, ele era um líder nato, alguém poderia dizer. Se o povo estava com sede, saía água da rocha. Se o povo estava com fome, caía maná do céu. Se eles enjoassem do maná, Deus mandava carne através das aves. Quando eles estavam com frio, tinha uma coluna de fogo. Quando eles estavam com calor, tinha uma nuvem. A sandália não se acabava no pé. Se algum escorpião ou uma cobra mordesse, tinha uma serpente de bronze e eles ficavam curados. Parece que ele tinha solução para tudo no deserto. Agora deixa eu concluir com isso. Quantas vezes Moisés entrou em Canaã? Nenhuma. Moisés levou o povo para Canaã? Não, porque você não leva o povo para um lugar que você não foi primeiro. Agora Josué entrou em Canaã. Josué entrou em Canaã e ele fez o quê? Ele espiou a terra. Ele viu o que eles comiam, como eles comiam, onde eles moravam, como eles viviam, se eram em muralhas ou em aldeias. E aí ele volta animado. E ele diz, vamos subir contra aquele povo, porque certamente prevaleceremos. Quando um pastor ele está em oração, ele está visitando o futuro da igreja. E ele vai voltar entusiasmado para levar o povo para o lugar que Deus levou em oração. Amém? Depois do intervalo a gente continua.